Amigos do Dr. Ederval Tenório, este que vos fala. Abordarei nesse vídeo um assunto de suma importância para o jovem e para o Brasil. A indução por muitos brasileiros, principalmente do mundo artístico, que promove baladas todo fim de semana em todos os recantos deste país, que o uso da cannabis sativa, isto é, da maconha, não é prejudicial ao jovem. Lê do engano. Muitos artistas, cantores, compositores, até jornalistas, ao praticar esse ato, estão praticando um ato deletério ao país, principalmente ao jovem em formação dos 7 aos 18 anos de idade. Época essa que o cérebro imaturo, sem nenhum critério crítico, fica vulnerável à utilização de qualquer tipo de droga, induzido pelos seus ídolos. Então isso é um perigo para o Brasil do amanhã. Porque foi comprovado cientificamente que o uso da cannabis sativa recreativamente é prejudicial. Pode trazer problemas na memória, na cognição, na concentração, no aproveitamento escolar e o trampolim para drogas mais deletérias como a cocaína, o LSD, o êxtase e até mesmo o crack. Quer dizer, o uso dessas drogas pelos jovens na pré-adolescência, na adolescência e até os 18 anos podem trazer danos incorrigíveis e no futuro temos um Brasil de zumbis. Sabe muito desses artistas, não todos, do teatro, do cinema, da música, da dança, da televisão, do rádio, dos jornais. Muitos pensadores e influenciadores sabem que 94 a 95% dos crimes praticados pelos jovens dos 14 aos 25 anos está na bolha das drogas. Ou são usuários, ou são mulas, ou são pequenos traficantes. E a quem interessa induzir isso para a juventude? Interessa a grandes empresários estrangeiros e a muitos empresários brasileiros, porque o uso da cannabis sativa gera muitos dividendos em dólares. É sabido que a cannabis sativa, a maconha, usada medicinalmente, ela é importantíssima para o tratamento de doenças neurológicas, grandes cefaleias, partos, convulsões, dores, náuseas, vômitos, e é um ajudante nos pacientes que têm câncer, trazendo uma melhor qualidade de vida. Agora, induzir ao jovem brasileiro que a maconha não causa mal nenhum ao cérebro é um desserviço à juventude, à família, ao país e ao futuro desse Brasil. Então os artistas, esses influenciadores,
tem que ter muito cuidado nas suas atitudes, nos seus posicionamentos, principalmente porque eles são ídolos, influenciáveis. E os jovens estão à procura de um herói. E se seu herói diz a você que certos produtos lhe causam bem, ele vai usar. Então esse jovem, ele é vulnerável. Então cabe aos artistas, aos intelectuais, a todos envolvidos com o consumo da droga, que esse produto é nocivo à juventude. Não resta dúvida que os artistas brasileiros, desde 1950, têm contribuído para o progresso da nação. São os artistas, junto aos grandes intelectuais, celeiro da cultura de uma nação. A música, o teatro, o cinema, as apresentações teatrais, as grandes peças, as grandes escritas, as grandes participações em todos os encontros do Brasil. Os artistas são peças fundamentais. Vejam que foram os artistas os primeiros a abordar uma das maiores bandeiras que o Brasil tinha, que era o preconceito racial. Graças a esses grandes homens e mulheres que utilizam a memória e a mente, que desencadearam a campanha, mostrando que o ser humano é único. Não existe raças, não existe negro, não existe preto, a cor da pele, o tipo do cabelo, o jeito de andar, o jeito de se pentear. Todas essas propriedades são naturais a todos os seres humanos. Então o preconceito racial, esse mal que o Brasil passava, está devagarinho desaparecendo, graças aos grandes artistas, aos grandes intelectuais desse país e aos grandes estudiosos da universidade e os grandes profissionais que o Brasil tem. Outra contribuição importante, essa foi fundamental. O teatro brasileiro, os artistas brasileiros de teatros, de cinema, os compositores, os escritores, os filósofos, os sociólogos, os antropólogos, os grandes professores, a medicina, todos juntos, principalmente os artistas, mostraram para esse Brasil que a homossexualidade não é homossexualismo. Isso não é doença. É um equívoco, foi um equívoco e continuará sendo um equívoco aquele que encarar a homossexualidade como a normalidade do ser humano. Quando a ciência já mostrou que a homossexualidade é nato, a homossexualidade está dentro de cada um ser humano. O ser humano nasce masculino, nasce feminino e durante a sua vida ele desenvolve a sua preferência sexual vindo de berço. Ele apenas redescobre a si próprio. Muitos seres humanos têm preferência por pessoas do sexo oposto. E outros têm preferência por pessoas do mesmo sexo. Hoje o importante é a preferência homoafetiva. É a ligação homoafetiva que tem importância na sexualidade da pessoa. Resumindo, os artistas brasileiros, muitos
foram importantes na quebra do preconceito racial, importante na propriedade da homossexualidade e muitos importante na formação do caráter do cidadão brasileiro. Agora tem um grupo equivocadamente difundindo que o uso da maconha, da cannabis sativa, não é nociva aos seres humanos. Pratica um mal à sociedade. E todos nós brasileiros temos que abrir os olhos e lutarmos contra essa popularização da cannabis sativa como uma substância inofensiva aos seres humanos. Depois dos 25 anos com sua profissão, com sua vida já arrumada, faça dela o que quiser. Agora, dos 7 aos 18, dos 14 ao 18, do 12 ao 18, não mexa com essa juventude. Quem induzir o uso de drogas está praticando um desserviço àquele jovem e à nação. Correremos o risco de, no futuro, termos um país de zumbis, de pessoas totalmente desinteressadas pelas coisas importantes da vida e vai viver eternamente na fase de recreação. Então muitos artistas têm que abrir os olhos e se policiar na hora de falar, de pregar e de mostrar alguns fatos sobre a cannabis sativa, sobre a maconha. Música de fundo, Dona Helene Meirelles, brasileira do Mato Grosso, nascida em 1924 e falecida em 2005, a maior violeira pantaneira desse Brasil, ovacionada no mundo inteiro como a mais importante violeira dessa nação. Helena Meirelles é gente que o Brasil precisa. Gente que o Brasil precisa. Vamos cuidar de nossa juventude. Vamos dar escola para essa juventude. Vamos dar oportunidades. Vamos dar profissões para essa juventude. E não induzi-la a usar drogas, que é o trampolim para drogas mais sérias, como as psicodélicas, LSD, êxtase, cocaína e o crack. Um abraço. Ideval Reginaldo Tenório.